E aí, gente, vamos começar? Bora! Vocês querem saber hoje de FAP ou ACT? Qual que vocês têm mais curiosidade? Já ouviram falar de alguma ou não? Foi na ordem, FAP. Então tá bom, aqui tanto faz. Eu acho que vou começar com ACT, eu tô com mais vontade. Muito bem. Então, vamos falar um pouco de ACT. Bom, a ACT é a terapia de aceitação e compromisso, tá? Baseada como filosofia do behaviorismo, que vocês sabem. E o pai dela é o Steven Hayes. Já ouviram falar do Steven Hayes? Enfim, esse é o pai da ACT, né? Que é a terapia de aceitação e compromisso do inglês, né? Ela interessa pelo contexto socioverbal enquanto gerador de problemas psicológicos. E qual que é a estratégia? Alterar a forma como as relações verbais funcionam e os controles de estímulos dos eventos privados. Metas: alterar a esquiva emocional, as respostas literais disfuncionais e a inabilidade de assumir e manter compromisso com a mudança comportamental. O que eu quero dizer com isso, gente? Essa aula eu dei sábado aqui de uma outra maneira, né, claro, mas os slides servem de base. Resumidamente, a tradição behaviorista ela não se interessava muito por sentimento e pensamento. Por quê? Porque a gente não acredita que pensamento e sentimento são causas de comportamento. Ou seja, eu não fiz algo porque eu estou ansioso, porque eu tenho medo, né? Isso é o cognitivismo, né? O cognitivismo acredita que eu fiz algo pois estava ansioso, e aí eu tenho que mudar a ansiedade, né? E aí logo eu vou mudar o comportamento. A gente não acredita nisso. A gente acredita que comportamento é mantido por suas consequências, ou por regras, enfim. Tem que analisar sempre o contexto que ele ocorre, as consequências e a história de aprendizagem desse indivíduo, né? E a gente não acredita que a ansiedade em si, a priori, esse sentimento, vamos dizer assim, seja a causa de um comportamento. Vamos lá. Então eu vou falar de algumas coisas aqui que talvez para vocês que estejam no segundo ano seja um pouco avançado, mas vocês vão me perguntando que a gente vai destrinchando. Muito bem, então, o que é sentimento para análise do comportamento, né? Já que eu estou falando que a ACT ela trabalha principalmente com sentimento e com pensamento, e eu acabei de dizer para vocês que a tradição behaviorista não é de trabalhar com isso, então, trabalhar com sentimentos e pensamentos, isso não é cognitivismo ou mentalismo? Não, né? Vejamos as diferenças e como eventos privados entram na análise para a análise do comportamento. Então, o que é sentimento para a análise do comportamento? Alguém se arrisca a dizer ou não? O que é ansiedade? O que é medo? O que é medo, ansiedade? Você sabe? Você é o terceiro, né? Sim. Segundo também. Tá. Resumidamente, gente, quando eu estou ansioso, né? Estar ansioso também é um comportamento. É um comportamento misto de respondentes, de comportamentos respondentes e operantes. Por quê? Olha lá então, resumidamente é um comportamento complexo. O comportamento complexo contém os dois, tanto componentes respondentes quanto componentes operantes. Então, os sentimentos em geral são termos atribuídos aos comportamentos respondentes e aos estados corporais sentidos. Bilhard, 2007, uma citação dele, Clélia Bilhard. Muito bem. Quando eu sinto uma ansiedade, o que é uma ansiedade? Geralmente, ansiedade um sentimento de ansiedade
uma sensação de dor na barriga, privado. O que é evento privado? É um evento que está acontecendo dentro da pele que só você tem acesso. Ou seja, que se você não relatar, outra pessoa não consegue saber, né? Então, um evento privado pode ser essa sensação de dor de barriga, boca seca, face pálida, tremor nas mãos. Tudo isso são comportamentos. Tremor nas mãos é um comportamento. Face pálida é uma reação, é um comportamento respondente. Boca seca, sensação de dor de barriga. Ou seja, tudo isso tem tanto esse conjunto de comportamentos em determinada situação, a gente nomeia como ansiedade. Ou seja, podia ser, sei lá, tiririca, sei lá, qualquer nome, mas a gente aprendeu que, diante dessas sensações, dessas reações externas, públicas, ou seja, tanto das nossas sensações quanto dos nossos comportamentos fora, a gente aprendeu que isto é ansiedade. Mas é esse que está o caráter público e aprendido da sensação. Você aprende a nomear e quando que você sente isso. Tá, vamos continuar. Muito bem. Eu poderia dar uma aula inteira aqui de sentimento para análise do comportamento. Não é o objetivo e nem dá para a gente aprofundar. Mas basta vocês saberem que sentimento para análise de comportamento é um misto de comportamento respondente e operante. Tá? Tudo bem? Comportamentos respondentes esses provocados, iniciados por um meio externo. Tá? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Ó. Algo ambiental provoca sensações e a sociedade ensina, é isso que eu estava falando, a nomear e identificar e o que fazer com tal evento privado. Sendo assim, de certa forma, sentimos a estimulação ambiental, dor de cabeça, né? E frio, e aprendemos o que fazer com ela. Então, de certo modo, existem comportamentos respondentes involuntários no processo envolvendo sentimentos. Ou seja, quando eu falo que eu estou com um sentimento dor de cabeça, essa dor de cabeça provavelmente foi causada por algo que a gente não sabe muitas vezes, ou falta de beber água, ou uma liberação de alguma enzima, ou algo que você comeu estragado, ou ressaca, enfim. Sempre tem algo ambiental. Esse ambiente pode ser dentro de você, né? Mesmo que seja assim, uma estimulação da dopamina de modo errado. Tudo bem, é o ambiente, né? Então, algo aconteceu, ambientalmente falando, e depois que acontece algo ambiental, inicia uma série de comportamentos respondentes que a gente dá um nome de dor de cabeça. Aí o que a gente faz com a dor de cabeça geralmente? A gente já dei esse exemplo na última aula. O que a gente faz geralmente? Toma remédio. Então a dor de cabeça, aquela sensação interna, dor de cabeça, que a gente nomeou como dor de cabeça, é SD para quê? Para tomar remédio. Muito bem. Então, eu estou falando que um evento privado, dor de cabeça, foi SD para eu tomar remédio. Isso não é um cognitivismo? Isso não seria um cognitivismo? Falar que uma dor está iniciando ou causando um comportamento público? Qual é a diferença disso de um cognitivismo ou isso é um cognitivismo? Tem diferença ou não? Alguém se arrisca? Então vamos lá. Quais são as duas grandes diferenças? Porque não é um cognitivismo. Uma, que a gente não acredita no caráter independente desse estímulo. Algo ambiental provocou a dor de cabeça. E a outra é que, mesmo eu tendo dor de cabeça, que eu não vejo dor de cabeça, o que eu faço com essa dor de cabeça é aprendido. Então assim, quando eu tenho dor de cabeça a primeira vez, eu não sei o que fazer com ela. Eu choro, às vezes eu nem sei nomear, falo, mãe, tô esquisito, sei lá, com 6 aninhos, vamos supor. Tô esquisito, mãe, tô com uma coisa assim. Aí a mãe, através de pistas públicas e do que ele está falando e do que ela observou do filho, será que não é uma dor de cabeça? É. Então,
Eu não nasci sabendo o que fazer com a dor de cabeça. Então, dor de cabeça, a priori, não elicia nenhum comportamento. Aí que está o caráter aprendido. Aí a mãe ensina através de regra, através de instrução. Olha filho, toma esse remedinho que vai melhorar. Aí melhora, reforçamento negativo, selecionou aquele comportamento. Toda vez de novo naquele contexto, aquele contexto é SD para eu tomar dor de cabeça. Porque teve uma relação com o reforço, com as consequências, e você aprendeu. Aí é a diferença do cognitivismo. O cognitivismo sempre acredita que um sentimento a priori, independente de aprendizagem, vai iniciar um comportamento. Eles vão dizer, ele está fazendo isso pela ansiedade. Não é pela ansiedade. Você aprendeu algo a fazer com ansiedade. Ele está fazendo isso porque ele está com dor. Não é com dor. O dor pode até ser estímulo, mas não... Ele pode até ser estímulo, ter função de SD, mas não é por causa de um SD que você faz as coisas. O rato pressiona a barra porque ele viu a barra, por causa do SD? Não. Ver a barra significa, é um SD para quando ele está privado de água, nesse estado corporal, ele vai lá, pressiona e obtém o reforço água, ou seja, porque no passado dele. Então, a visão da barra não é a causa do comportamento de pressionar a barra. Então, aí que está a diferença. Então, a gente olha tanto para o reforço e tanto para um caráter de aprendizado. Mas, mesmo assim, alguém poderia falar, Murilo, mas mesmo assim, e alguns psicólogos mais radicais acham, mas mesmo assim, você está falando aí que é SD, então um evento interno, uma sensação minha, pode ser SD para o comportamento? Isso me lembra muito o cognitivismo, mesmo assim. Porque daí, se eu falar isso, comportamento pode gerar comportamento. E essa é uma máxima behaviorística que não pode, né? Comportamento não gera comportamento. E aí, comportamento, afinal, pode entrar como variável de outro comportamento? Isso não é cognitivismo? Não. Vejamos, vou continuar a explicação. Olha essa situação olha essa citação do Guilherme, e é bem importante. Comportamento não causa comportamento, é uma expressão própria do behaviorismo radical. Sentimento não causa comportamento. Porém, pode-se, olha aqui em itálico, pode-se, porém, propor a questão. Comportamento pode ter função de estímulo? Pode. Então, aqui ele mesmo fala claramente. Comportamento não causa comportamento, mas, porém, pode propor a questão. Comportamento pode ter função de estímulo? Pode. Então, a gente não causa um sentimento, não causa, que é uma sensação, não causa comportamento, mas pode ter função de estímulo. E o Skinner já falou isso também. Depois eu volto nisso aqui. Olha que bonito, olha que bonito não. Olha o que ele disse. O comportamento verbal, quando eu falo de descrições do meu corpo ou descrições de algo ambiental, a gente chama de comportamento verbal de tatear. Ou seja, o que controla o meu comportamento verbal é um estímulo ambiental. Eu só estou falando a descrição de tato, sabe? Mas não precisa saber. Então vamos lá. Quando eu me tateio, o que é tatear? Acabei de explicar. Quando eu estou descrevendo algo. Tá? Então quando eu me tateio, quando eu estou descrevendo um estado corporal meu, essa descrição é chamada de comportamento verbal de tatear. Tudo bem? Tá bom. Então vamos lá, olha o que ele diz do tato. Ser bonito, dizer bonito, é adquirido primeiramente com a relação de quadros de pintura na parede, tá? E em seguida emitidos espontaneamente pela primeira vez na presença de uma peça musical. Isso não pode ser atribuído a propriedades físicas comuns, tais como unidade e simetria. Assim, um estímulo privado deve estar envolvido. Agora eu vou enunciar para vocês, eu só li a citação.
O que o Skinner está falando aqui? Ele está falando, quando eu digo bonito, por exemplo, eu, Murilo, nunca fui para a Tailândia. Aí vamos supor, se eu chego lá na Tailândia, eu vejo uma praia super cristalina, o mar, areia branca, eu falo, nossa, que bonito. Por que eu estou dizendo bonito? Não pode ser pela praia. Lógico que a praia eliciou, mas me eliciou uma sensação que eu aprendi através dessa sensação a dizer bonito, porque eu nunca fui treinado dizendo aquela praia. E não uma generalização de estímulos. Posso nunca ter, por exemplo, ido para a praia, a primeira vez que eu estou indo. Não é igual dizer bonito para a toalha e para outra toalha também dizer bonito. Aí sim é uma generalização de estímulos. Mas é o que ele falou aqui, ó. Se dizer bonito é adquirido primeiramente com a relação de quadros, ou seja, a mãe ensinou para o filho, olha filho, que quadro bonito, quadro de pintura, Picasso, Monet, essas coisas. Olha filho, que quadro bonito, olha que quadro bonito. Aí o filho, nossa, bonito mãe. Aí depois ele vai com 12 anos para a praia e fala, nossa, que bonito mãe. Ele não foi ensinado que diante de mar, que não tem nada a ver com quadro, é para dizer bonito. Por que ele disse? Porque deve haver um mesmo estímulo interno que está controlando, evento interno, que está controlando a palavra dele de dizer bonito. Claro que esse estímulo interno foi provocado por algo ambiental. Mas o que está controlando ele falar, o que ele está sob controle para falar bonito é uma sensação que você teve dentro. Por exemplo, quando você fala gostoso. Quando você fala gostoso, a gente fala gostoso para tanta coisa diferente, a gente não teve treinamento para cada coisa. E você diz gostoso, por exemplo, uma comida que você nunca comeu. O que está controlando? A sensação que você está tendo. Mas algo provocou o gostoso. Não vem do nada. Essa sensação que a gente nomeia como gostoso. Não vem do nada. Ou foi uma comida que você comeu, ou foi um sexo, enfim. Algo provocou uma sensação que você disse gostoso. Só que você veja, isso que ele falou, um estímulo privado deve estar envolvido para falar bonito. Mas veja, esse estímulo privado, essa sensação, não é autônomo, ela não veio do nada. Ela veio ou de iniciação de uma comida que eu coloquei na boca, ou de algo que eu vi. E dizer gostoso e bonito precisa da aprendizagem. Você aprendeu que diante daquele estímulo, aquela sensação, eu tenho que dizer essa palavra. Por isso que é um comportamento, assim, na verdade, é uma junção de vários comportamentos. Isso. Operantes e respondentes, exatamente. Eu dizer bonito eu tenho um caráter de aprendizado. Por quê? Porque você aprendeu que diante daquela sensação, isso. Agora, qual é o respondente involuntário? Você não controla a sensação. Se você é um organismo intacto, você não dá para controlar uma sensação de frio ou de calor. Ah, não, agora eu quero sentir frio. Ah, agora eu quero sentir calor. Não, é resposta por algo ambiental. Aí, o que fazer diante disso é controlar. O que vocês estão achando disso? Então, eu não entendi muito bem uma parte, porque assim, nem todo sentimento provoca sensação, né? Não. Então, é que daí, aí se você entra numa discussão de sentimento, tem uma discussão assim, que hoje em dia já é meio ultrapassada, que é assim, qual a diferença de sensação, sentimento e emoção? Aí eles fazem também vamos dizer, uma distinção entre essas coisas. Então, às vezes sentimento não precisa ter sensação e às vezes a emoção também não. Aí você não está sob controle privado. Mas eu estou falando de um modo mais genérico. Quando há uma sensação privada assim, e aí essa sensação está me controlando. É igual falar de comportamento encoberto e comportamento privado. Tem diferença também. Comportamento encoberto é todo comportamento que você aprendeu. Então, o pensamento é comportamento encoberto. E comportamento que não é aprendido é chamado de evento privado. Mas essa distinção não é necessária. Por quê? É só dar nome. Daqui a pouco vai falar assim, mas quando é privado você pensar quando é encoberto você pensar em toalha, é coberto toalhar. Entendeu? Então tem uma série de diferenças que, como o Guilherme disse lá no início, vamos lá voltar. Você coloca na... Não, deixa que eu coloco. Senão vai...
Coloca naquele, sabe, de ver assim lateralmente. Ah, sei. Volta mais pra cima aqui, Murilo, fazendo um favor. o comportamento de falar, por exemplo, de bonito é contingente a essa sensação que você sentiu. É. Não dá pra você falar, estou sentindo calor se você sentiu frio. Só se você tá querendo, alguém diz pra você falar ao contrário, é contingente à regra. Entendeu? Pode colocar aqui. Isso? É. Ixi. Agora aqui. Ó, de forma geral, os sentimentos, em geral, são termos atribuídos a comportamentos respondentes e estados corporais sentidos. Isso é o de geral, entendeu? É igual, por exemplo, eu posso falar que comportamento verbal é um comportamento operante? Mas o subtítulo do comportamento operante é um verbal, mas ele não deixa de ser, entendeu? É mais uma questão de termos do que realmente uma diferença realmente metodológica. Entendeu mais ou menos o que eu quis dizer ou não? Mas fala aí o que você queria perguntar além disso. Só isso? Por enquanto só. Se você queria dizer, você tem que sempre ter uma sensação Não, para... é porque eu fiquei imaginando assim, quando, por exemplo, você usa um sentido do olfato, por exemplo, é fácil você pensar numa sensação corporal e tal. Ou se não comer alguma coisa, por exemplo. Né? Agora você vê e tipo assim, e sentir alguma coisa, uma sensação. Não sei se estou sendo claro. Claro que tá. Tipo assim, é mais sutil. Mais sutil. sutil. Mas tem, veja. Até o Skinner falou, ó. Dizer bonito é adquirido primeiramente em relação de quadros, depois admitido espontaneamente, que quer dizer espontaneamente ninguém mandou você dizer e tal, né? Pela primeira vez na presença de uma peça musical, ou seja, o cara aprendeu a falar quadros, depois ele viu uma música. E isso não pode ser atribuído às propriedades, ou seja, propriedades físicas de formas, senão seria generalização de estímulos. Um estímulo privado deve estar envolvido, mesmo que seja sutil. Mesmo que seja sutil. Deve estar controlando. Senão, como que eu vou dizer o bonito? Só que olha a diferença disso do cognitivismo. A diferença, para mim, é clara. Porque quando eu falo que um evento privado provocou eu dizer bonito, aqui no caso, ele não está abrindo mão da aprendizagem. Ele só está falando, ó, o que eu sinto pode ser SD assim. Claro, como que não pode? Pode ser normalmente SD, né? Agora, se não for claro isso aqui para vocês, vocês têm que me perguntar, gente. Ficou claro aí? Então, resumidamente, o que eu sinto pode ter função de SD, mas o que eu faço diante dessa sensação, do que é sentido, é aprendido. Entendeu ou não? Ninguém nasce sabendo o que fazer com frio. A gente não nasce sabendo colocar blusas grossas. A gente não nasce sabendo desligar ar-condicionado. A gente não sabe, com uma dor de cabeça, tomar um remédio. A gente não sabe essas coisas. Tem que ter um caráter aprendido. Ou seja, as consequências influenciando nisso. Mas sim, um evento privado, algo que é sentido, pode ter função de SD. Entenderam? Isso é o cerne da aula de hoje. Vamos voltar aqui só uma para mostrar uma coisa para vocês. Eita. Eu volto. Não. Aqui. Aí. Ó, olha que eu escrevi. Uma sensação, um evento privado, pode ter função de SD para determinado comportamento operante. Tranquilo. Sentimos frio, evento privado provocado por uma estimulação ambiental. E aprendemos o que fazer com ela. Desligar o ar, ofegar um cobertor, vestir uma blusa. Comportamento verbal de tato, descrever sensações,
sentimos algo, né? Evento privado, é SD para eu dizer algo. Ai, que dor, ai, que amargo, ai, que frio, esse tato, é isso. E onde começa a análise, aonde começar a análise, como eu disse na aula anterior, é didático e arbitrário. Então veja, nesse exemplo que eu dei, se vocês quiserem saber de novo esse texto, é o Carlos Lopes que escreveu um texto chamado sobre o conceito de fluxo comportamental, que ele vai discutir assim, aonde começa o porquê do comportamento. Então vamos lá. Por que eu estou aqui hoje? Quem explica meu comportamento de vir dar aula? O Murilo dá aula porque dar aula é reforçador para ele, ou seja, ele aprendeu na vida dele, enfim, dar aula é reforçador, e também depois ele vai ganhar um dinheiro, e dinheiro é reforçador generalizado, então logo ele dá aula pelo dinheiro. Beleza. Mas por que eu vim dar aula? Porque ele fez mestrado. Mas por que ele fez mestrado? Ele fez mestrado porque ele fez psicologia, e na psicologia ele se envolveu em pesquisas e achou legal isso e resolveu fazer mestrado. E por que ele fez psicologia? Ele fez psicologia. Tá vendo que sempre tem uma explicação de algo? Aonde começa o comportamento, exatamente o meu comportamento de vir dar aula? Que horas? Não dá para falar exatamente. Então isso é arbitrário e didático. A gente congela o comportamento como se fosse possível isso, que não é, sempre eu estou me comportando, me alterando e paraliso o comportamento e começo a analisar as variáveis envolvidas para tentar prever e controlar esse comportamento. Mas isso é didático. Aonde começa a análise é arbitrária e didática. Por exemplo, o rato pressiona a barra. Por que ele pressiona a barra? Porque ele está privado de água. E por que ele está privado de água? Entendeu? Aonde começa? E se eu tivesse com 5 anos, vamos supor, 5 anos eu tivesse capotado o carro e tivesse ficado, sei lá, surdo, por alguma razão, uma lesão. Provavelmente não estaria dando aula agora. Ou seja, um pequeno eventinho comportamental explica uma série de cadeias que explicam onde eu estou hoje. Ou seja, aquele efeito borboleta, aquele filme que você volta e tira um pouquinho e já altera um monte de coisa, é completamente verdade. Né? Ou seja, um segundo pode alterar a consequência de um evento, aquela consequência daquele evento te muda, que já altera a probabilidade de você comportar para uma próxima, e assim vai, assim vai, assim vai. E aonde exatamente começa o comportamento é arbitrário, eu escolho. Então, aonde eu devo começar o nível de análise, eu escolho. Meia hora antes, 1 hora antes, 3 anos antes, 4 anos antes, tudo desde quando você nasceu, até o alimento que você tomou, faz parte da análise do que você está hoje. Faz parte do porquê a sua história. E que hora você começa é arbitrário. Claro que tem variáveis mais relevantes, que a gente chama de contingência matricial, que é uma variável mais importante, vamos dizer, né? Mas isso não quer dizer que não existem outras coisas. O comportamento é múltiplo, funcional, né? Existem várias causas, não uma só, geralmente. Por isso multi. Entendeu? Entenderam isso, gente? Então, assim, quando eu faço um recorte e começo a falar do bonito, por que eu estou falando isso do arbitrário? Eu fiz um recorte molecular, pequenininho, de um evento de tempo muito curto antes do comportamento. Mas eu podia falar assim, ele disse bonito porque ele estava diante de uma estimulação praia. Pode. Viu praia é SD para ele dizer bonito. Pode sim, não tem nada de errado, através de aprendizagem. Mas eu vou fazer um recorte mais ainda anterior. E por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente não consegue acessar qual foi a causa ambiental externa que provocou aquela sensação que já está muito generalizada. Por exemplo, uma pessoa que tem TAG, transtorno de ansiedade generalizado, que tem um padrão comportamental que a gente nomeia de TAG. Ou seja, ele sente ansiedade, ele sente aquela sensação de frio na barriga, boca seca, em inúmeros lugares.
Então isso não é interessante para você, ele vai ficar descrevendo todos os lugares, ele senta na padaria, na sorveteria, na aula, não sei onde, muito mais generalizado, em quase todos os padrões, e essa sensação provoca é SD para uma série de comportamentos dele, que é aprendido. Beleza, gente? Então vamos lá. Tá muito maçante, o que vocês estão achando? Tá de boa? Tá. Ó, a Camila acabou de mandar o texto para vocês do Carlos Lopes. Ah, legal. É legal vocês lerem isso aí. Aqui é a mesma coisa do pensamento. Olha só, comportamento, é o que Skinner fala no livro Comportamento Verbal, página 133. Comportamento costuma estimular o seu autor. Ou seja, quando eu faço algo, eu me estimulo. Por exemplo, se eu me beliscar, eu provoco uma autoestimulação. Por que auto? Porque eu mesmo que fiz esse comportamento. Então, só por isso o comportamento coordenado pode ser executado. Eu vou explicar que eu quero chegar. Comportamento coordenado é aquele no qual uma resposta, em parte, aqui de novo ele está mostrando que uma resposta pode controlar e pode ter função para outro estímulo. Uma resposta, em parte, é controlada pela outra. Então ele falou de novo. Não sou eu que estou falando, é o Skinner. Se esse cara não vale nada, então não sei. O comportamento verbal exemplifica a coordenação requerida pela autoestimulação. Então, quando eu digo assim, ouvir andou Ipiranga às margens clássicas, eu mesmo me estimulei. Só que isso não pode ser encoberto. Em vez de eu falar para fora, igual eu estou falando, sons, eu não posso ficar. Não, quando eu pego, por exemplo, G vem antes do que? Aí você fala A, B, C, D, F. Aí você fala F. Esse meu comportamento verbal de voltar desde o início não está provocando uma estimulação em mim mesmo para eu falar AF que vem antes de G. Então, de novo, um evento privado, quando eu falo só para mim, em vez de eu cantar em voz alta, eu penso que é SD para eu dizer a próxima palavra. Entenderam isso, gente? Então, isso é o pensamento. Por exemplo, às vezes vocês estão aqui falando assim, nossa, mas eu estou com uma fome, o que será que eu vou comer? Eu vou comer um churrasco, uma vontade de uma carne. Vocês estão pensando tudo isso encoberto, tá? Ninguém está vendo. Mas eu estou com vontade de uma carne, então acho que eu vou lá no Galpão Nelói. Mas eu estou meio sem grana. Se eu for no Galpão Nelói hoje, eu não vou poder sair no final de semana, eu quero tanto numa balada no final de semana. Bom, então eu não vou no Galpão Nelói, eu vou ir no self-service mesmo, que tem carne e não é tão caro, eu posso sair. Pronto. Aí de repente eu pergunto, e onde vocês vão? Lá no self-service. Você já me diz na hora. Ou seja, esse pensamento, esse comportamento coberto, com certeza é uma variável para o teu comportamento de ir ao self-service. Porque você já testou, como se você tivesse testado as consequências. Se eu for no Galpão Nelói, logo vou ficar sem dinheiro. Sem dinheiro é uma punição para mim, então eu não vou. Tem um outro evento concorrente que é balada de sábado, então é melhor eu... Vocês entenderam? Isso explica o porquê, entre aspas, né, do meu comportamento ter escolhido o self-service. Então o pensamento também não foi uma variável super importante para eu ter escolhido o self-service. Entenderam ou não? É isso que ele está falando. Provocou autoestimulação. Então, resumidamente, nós, analistas de comportamentos modernos, e não é tão moderno que o Skinner já falava nisso, aceitamos sim pensamentos e sensações como variáveis relevantíssimas para a explicação do comportamento, mas sempre a gente olha o caráter da aprendizagem. Tudo bem, gente? Tudo bem? Não dá pra gente falar que a gente toma Neosaldina porque não tem um evento privado. Isso aí é irreal. Claro que é porque tem um evento privado, que eu nomeio como dor. Se você não sente dor de cabeça, você fala assim, não, mas na verdade você está tomando Neosaldina porque você foi privado de algo. E esse privado de algo que provocou a dor. Mas se não tivesse dor, você não ia ter ido tomar Neosaldina. Pode ficar privado quanto for. Entendeu?
Mesma coisa o ar. Se eu ligar aqui e vocês não sentirem frio, vocês não vão pedir para eu desligar. Então, com certeza, um evento privado ou um pensamento pode sim ter função de SD no comportamento. Mas quando tem função de SD, um SD só é adquirido através de aprendizagem. Não existem acidez a priori. Entenderam? E por que eu estou falando tudo isso? Porque eu quero que... Portanto, tem aquele videozinho? Tem, acho que tem. Tá, se tiver, do Robocop? Tem. Tá. Vou deixar ele aqui. Agora eu vou fazer uma coisa com vocês. Quero que vocês sentem bem relaxados na cadeira, bem tranquilos. E concentrem nesse vídeo que eu vou passar, tá? Esse vídeo que eu vou passar é uma técnica de vocês relaxarem, vão ser imagens bastante tranquilas. Por que Só não um tá pouquinho. aqui? Preciso puxar o cabo aqui rapidinho. Tá, tranquilo. Então assim, sintam-se tranquilos, fiquem relaxados, tá? Pensem positivo. Tudo bem? E concentrem-se nessas imagens relaxantes. Sintam-se relaxados. Pra eu me acordar, né? Já ia sair correndo com essa janela. Por que vocês acham que eu passei esse vídeo? O que tem a ver com tudo que eu falei agora? O que vocês acham? Estou falando só de sensação, de coisa interna. Não vale xingar, hein, gente. Hã? É, exatamente. Um estímulo externo provocou uma sensação, produziu um comportamento externo. Exatamente. Exatamente isso. E o mais, que é o... Hã? Repete, por favor. Beleza. Ele falou assim, algo externo, que foi o vídeo e no final a imagem do monstro, né? A imagem do monstro, que veio do nada, provocou uma sensação, ou seja, meu coração começou a bater mais forte, não a maioria tal, né? Mas de alguns, o coração começou a bater mais forte, e eu tive o que eu chamo de susto, que eu nomeio como susto. E essa sensação, às vezes, até teve comportamentos externos, como foi só para me acordar, né? Não sei o que. Ou seja, ou até eu gritar, ou eu, sei lá, fazer alguma coisa. Veja, o que eu quis dizer com isso? 3 coisas aqui tem lição de arte. Uma, eu não controlo o que eu vou sentir. Se vier um monstro do nada, eu vou sentir susto. Se ficar frio, eu vou sentir frio. Mas veja, o que eu vou fazer diante desse susto, aí é aprendido e controlado. Por exemplo, por que vocês não levantaram e não me deram um monte de soco? Por causa do caráter da história. Ah, não, a sociedade vai me internar, vai ser punida se eu fizer isso, enfim. Tem uma série de aprendizado, né, o que eu faço com isso. E olha como a história influencia também nesse evento. Quem já viu esse vídeo não ficou assustado, porque já sabia que ia vir isso. Olha a história comportamental entrando como variável disso. Teve alguns que falaram, já vi esse vídeo, vai vir um monte de acabou. Quem não assustou tanto. Outros não. Olha a história. Até esse estímulo fica diferente. Vocês entenderam? Então,
Esse exemplo que eu dei é ótimo. E o que eu quero dizer com isso, então, gente? Que não podemos escolher, entre aspas, aí, o que vamos sentir diante de determinado ambiente. Isso é comportamento respondente à sensação. Se eu colocar uma luz no seu olho, sua pupila vai ficar menor, quer você queira, quer você não queira. Se eu ligar o ar-condicionado aqui a 12 graus, vocês vão sentir frio pela estimulação da baixa temperatura, quer você queira, quer você não queira. Agora, o que você vai fazer diante dessa sensação, desse evento privado, desse evento ambiental privado, aí sim é aprendido e aí, entre aspas, você tem controle. Porque é operante. Entenderam? Isso é o ACT. Então, não podemos escolher o que vamos sentir diante de determinado ambiente, mas podemos emitir uma grande variação de comportamentos diante desse estímulo. E mais, se baixa a temperatura, evento ambiental externo, e então a sensação de frio. Este evento privado pode ser SD para determinados comportamentos, mas isso é aprendido. Não nascemos sabendo desligar ar-condicionado, buscar blusas grossas, etc. Então, o que eu tenho aqui? Um controle de estímulo. Evento frio, esse estímulo controla o quê? Pegar blusa. Mas, do mesmo modo, agora entra a ACT, gente. Do mesmo modo, aprendemos que fiquei em casa, esse comportamento de ficar em casa, pois estava me sentindo deprimida. Então é bem comum a nossa sociedade reforçar esse tipo de relato verbal. Por que você não saiu? Porque eu estava deprimido. Estava triste. Ah, tá. Por causa de um evento privado. Por que você bateu nele? Porque eu estava com raiva. Por que você não foi na aula? Porque eu estava com preguiça. Enfim, a sociedade ocidental atribui as causas do nosso comportamento às nossas sensações. Mas ficar em casa não alivia a dor, entre aspas, que é esse evento que eu estou sentindo, a depressão. Mas a gente aprende isso. Então vamos supor, eu acordei e falei, hoje eu estou deprimido, não vou na aula não. Estou muito triste, vou ficar aqui. Você para de sentir a dor? Não. E você vai na aula, você sente também? Também. Então por que eu fico em casa numa aula? Totalmente aprendido. Não passa, eu fico em casa e fico feliz? Não. Meu pai morreu, vamos supor. Aí eu fico em casa. Mas se eu fosse para aula, eu não ia estar sentindo dor ao mesmo tempo? Tá. Agora, a gente aprendeu através da nossa... Por isso que a ACT estuda as relações verbais. Através da nossa cultura socioverbal, a que, diante de uma sensação de depressão, você pode sim ficar em casa. Vamos lá. Aprendemos que temos que estar tranquilos. Evento encoberto, que eu dou o nome de tranquilo, né? Que é você estar sem taquicardia, se sentindo bem, para apresentar bem ou executar uma determinada tarefa. Ou seja, meu filho, você vai apresentar bem hoje o seu trabalho na escola, o seu TCC. É só você ficar bem tranquilo. Uai, mas eu não posso estar bem tranquilo e apresentar bem? Pode. É só uma sensação, que não é obrigado a eu fazer determinada coisa. Vamos lá. ACT. O que seria ACT, então? Vamos aprender diferente? Que tal aceitar sentimentos ruins e fazer outra coisa que seja em prol da sua qualidade de vida? Diante de uma sensação ruim, que a gente acha ruim, que a gente julga ruim, evento privado, vamos realizar? Eu quero dizer com isso. Estratégia da ACT. Trocar o controle de eventos privados através de aprendizagem. Isso é totalmente diferente do cognitivismo. Eu não acredito que eu fiquei em casa por causa do medo ou por causa da ansiedade. Eu acredito sim que eu estou sentindo ansiedade, mas que esse evento SD foi
aprendido culturalmente, socioverbalmente, ou eventualmente até a curto prazo teve um efeito reforçador intermitente aí que você aliviou, vamos dizer, essa ansiedade, que você não, se você está com TAG, você fica em casa, que é um ambiente mais protegido, você não provocou mais a iniciação de respondência, você não saiu, né, para casa, fora de casa, onde provocaria mais, né? Então, isso é totalmente diferente do cognitivismo. Então, o que eu tenho que fazer? Sentimos, claro que a gente sente. Mas isso não precisa ser SD para fugir e controlar tais sentimentos aversivos. Então, quando uma pessoa tem medo de elevador, ela sente um monte de coisa privada, que a gente dá o nome de medo de elevador, essa sensação de medo de elevador não precisa ser SD para eu ficar deitado. Por quê? O que acontece quando eu sinto medo de elevador e não enfrento? Cada vez mais eu não produzo consequências em prol da minha vida. E aí, eu vou baixar aqui um pouco. E aí, eu não me produzindo consequências externas, o que vai acontecer? Eu não vou ter uma vida compatível com o que eu planejei. Então assim, eu quero ser advogado, eu quero ser pai de família, eu quero ganhar bastante dinheiro, eu quero ter filhos, não. O que você precisa fazer para produzir isso? Eu preciso estudar, depois eu preciso fazer um estágio, depois eu preciso do estágio, eu preciso fazer propaganda no meu trabalho, parará. Faça isso independentemente do que você sente. Então vamos lá. Tipo assim, emitir comportamentos concorrentes. Por que seja concorrente? Olha só, quando você fala alternativos e concorrente, é uma palavra que você já mas de certa forma. Mas é uma palavra que você já atribui que algo tem valor reforçador. Por exemplo, se eu falo assim, tem a barra A, que vai liberar água, e a barra B, como tem lá no laboratório, 2 barras, alguns laboratórios tem isso, que vai liberar gotas de leite condensado. Qual será que o rato vai? Isso sim são eventos concorrentes, porque tanto água quanto leite condensado é reforçador, né? Agora, eu dizer que ficar em casa é reforçador, aí já é através de uma aprendizagem de cultura, entendeu? Eu não sei se você pode falar bem que é concorrente, porque daí você está realmente falando que sim, que quando você sente ansiedade você tem que ficar em casa, porque isso é o certo, é o reforçador, piriri, pororó. Então não seria concorrente. Porque já foi aprendido que foi, mas não seria a priori, entendeu? Foi aprendido através de regras e tal, que foi. Mas aprendizagem você pode dizer isso. Após a aprendizagem. Após a aprendizagem você pode. Por exemplo, eu aprendi a gostar de selos, coleção de selo. Aí meu pai fala assim, você pode escolher entre eu te dar uma coleção de selo ou R$200. Aí sim são eventos concorrentes. Mas selo em si, se você não tem uma aprendizagem e tal, uma história, aquilo não é concorrente, entendeu? Talvez se eu falasse isso para qualquer um dos, eu ia falar, entendeu? Não dá os R$100 aí, selo, o que é isso? Entendeu? Então, assim, só tomar cuidado para não falar que eventos concorrentes, que aí você pode talvez falar, não, então a ansiedade sim, controla isso, eu realmente tenho que fazer e tal, tem que ter esse cuidado. Você entendeu a diferença? Tá. Então, planejar o comportamento, ação, né? Comportamento, ação, independente do que está sentindo, de acordo com os seus valores. Então, vamos supor, uma pessoa que vem reclamando de agressividade. O que é agressividade? Comportamentos, uma série de comportamentos que a gente nomeia como agressivo. Quebrar as coisas, dar soco na cara do amiguinho, isso aí são comportamentos agressivos, né? E a pessoa chega no teu consultório e fala assim, olha, eu sou muito agressivo porque eu sou muito nervoso, cara. Quando eu sinto nervosismo, eu dou porrada em todo mundo. Se você for cognitivista, você vai tentar alterar o nervosismo. Você realmente acha que esse nervosismo está causando isso. Mas se você for comportamental, você vai entender que esse nervosismo foi provocado por algo ambiental e que é SD para ele sair batendo nos amigos, mas não é a causa a priori.
Ele aprendeu isso, porque eu fico nervoso, por exemplo, eu não saio batendo nos outros. Tem gente que fica nervoso e chora. Tem gente que fica nervoso e baixa nos outros. Tem gente que fica nervoso e bebe. Tem gente que fica nervoso e vai dormir. Se realmente a sensação de nervosismo fosse causa de um comportamento, todo mundo tinha que fazer a mesma coisa diante do nervosismo. Por exemplo, diante do vírus HN1N1, eu tenho um monte de comportamento. Febre, coriza, porque realmente é esse vírus que está causando isso. Se sentimento fosse causa, você sente tristeza, então você tem que ter o mesmo padrão comportamental. Ele não é assim. Tem o caráter da aprendizagem daquela pessoa. Então é só uma troca de controles de estímulos. Agora, o evento que a gente nomeia como nervoso, não mais é SD para eu bater no cara. Aí você fala, fica nervoso e não bate. Mas não, eu tenho que bater. Não, fica nervoso e vai jogar videogame. Não é porque você bateu no cara que você pode ficar nervoso. Aliás, às vezes até fica mais, né? A gente aprendeu isso. Não é natural. Tanto não é natural como a gente não faz. Se fosse natural, igual a pupila do olho lá que eu falei da luz, todo mundo ia fazer o mesmo tipo de comportamento. Então é uma troca de controle de estímulo. Esse evento privado, que eu chamo de nervoso, estou com uma sensação de raiva, não mais é SD para eu bater. Isso é ACT. Aceite seus sentimentos e planeje o que você quer se comportar, independentemente do que você está sentindo. Entenderam, gente? Claro que a ACT é bem mais complexa que só isso, mas é uma das coisas. Pausa para vocês irem no banheiro rapidinho, 2 minutos, 5 minutos e a gente volta aqui. Vocês estão tudo morrendo. Tá? Beleza. Então vamos voltar para a ACT aqui. Então, gente, vocês entenderam o princípio, a base da ACT, né? Que é a aceitação dos sentimentos. Por quê? Porque a gente não controla determinados sentimentos que são produtos dos eventos ambientais e ter um comportamento mais em prol do que você planejou para a sua vida. Então, assim, uma pessoa que tem TAG, que não sai de casa porque está ansioso, a gente ensina ele a, diante dessa ansiedade, ir lá e apresentar o trabalho com a ansiedade. Qual o problema? E é muito legal, tem assim, vocês vão ver ACT, aí tem uma série de coisas. Vocês já viram aquele filme Uma Mente Brilhante? Aquilo lá, sem querer, ele mesmo faz ACT e tal. Por quê? Né? Porque ele aceita. O que acontece? Não interage. Então, por exemplo, lá no filme Uma Mente Brilhante, que ele é esquizofrênico e tal, e aí ele tem a alucinação, ele enxerga uma pessoa, aí ele começa a enxergar uma pessoa que não existe, ele acha que é da CIA e tal, ele vê uma pessoa. O que acontece depois disso? Ele é internado, um monte de medicamento, eletrochoque, eletropenicilina, enfim, que é a injeção de penicilina para dar convulsão, né? Enfim, um monte de tratamento que ele faz e não adianta, ele continua vendo o cara. Até que uma hora ele fala assim, tá bom, eu vou seguir minha vida normal vendo esse cara. Aí ele vai dar aula, ganha o prêmio Nobel de Economia, Matemática, não é de Economia, Matemática. Ganhou o prêmio Nobel de Matemática, dá aula normal com o cara lá. Aí ele dá aula normal, não sei o que, o cara lá. Então, ou seja, ele aceitou as visões dele e teve um comportamento compatível com o que ele queria. Que é estudar matemática, realizar tarefas e tal. Isso é uma lição de arte. Aí, posterior, ele até para de ver o cara. Aí tem uma outra explicação, que é a extinção e tal, se quiser, eu demoraria um tempo para explicar isso. Mas, o que acontece com a ACT? Quando você aceita seus sentimentos, depois, a posteriori, que não é o objetivo da ACT, mas isso acontece, você para de sentir tanta ansiedade, por exemplo, do TAG, nesses lugares que que a gente frequenta, normalmente. Por quê? Por extinção. Porque através, aí eu vou falar muito rapidamente, mas o cara aprendeu, por alguma
razão ou verbal, que aí entra o quadro relacional para explicar isso, ou através de uma história de vida dele, que esses lugares são estímulos de perigo, são estímulos aversivos, né? E aí, o que acontece quando você vai muito e não acontece nenhuma punição? Esse estímulo para de ser aversivo, e aí ele para de sentir essa ansiedade. Então, sem querer, entre aspas, aí a arte acaba iniciando vamos dizer, uma sensibilização desse estímulo, né? E aí o cara acaba sentindo bem menos ansiedade. Mas esse não é o objetivo da arte, eles não vão falar disso, mas a gente que estuda esse comportamento vê que acontece isso. Tá bom? Então vamos lá. As 5 metas da arte. Tá? Meta 1. Estabelecer um estado de desesperança criativa. O que é esse estado de desesperança criativa? Pra gente, eu nunca faço a meta 1 e eu acho que no Brasil não dá, mas é assim. Para o cara abandonar a luta dele, de ficar tentando controlar a raiva, controlar o sentimento, ficar só prestando atenção nisso, o cara chega lá e fala assim, Murilo, eu tenho muita ansiedade, eu já fiz de tudo para parar essa ansiedade e não dá. Aí você fala, não dá mesmo, vai ter que ficar com essa ansiedade para sempre. Vai falar, meu Deus, como assim? Eu vim aqui para você me ajudar isso, não sei o que. Você fala, não dá, vai ter que sentir, já é. Isso provoca com que o cara pare de ter esquiva experiencial, que é o quê? Ele para de tentar lutar contra aquele sentimento e sabe que ele vai ficar com aquilo lá mesmo. Então ele acaba, às vezes, promovendo até uma variação de comportamento que ele não tinha antes. Vocês entenderam? Não? Mais ou menos? Mas eu não faço isso que o cara fala, então eu vou procurar um psicólogo. Entendeu? É bem isso que acontece. Então eu não faço. Aqui no Brasil eu acho difícil. Fulano, psicólogo falou que não dá controle da ansiedade, o que ele quer então, rapaz? Vamos pra outro. Mas dá pra deixar pra depois, assim, tipo, não Dá, no começo. dá, sempre faço depois. Fala, ó, tá vendo? Tá vendo a impossibilidade de você controlar isso? Não dá. Aí eu faço sempre um exercício. Se eu te chutar aqui a canela, vai doer ou não vai? Ah, vai. Tem jeito de controlar isso? Tem jeito de dar um chute na canela e você com o poder do pensamento positivo não doer a canela? Não, não tem. Mas o que você vai fazer com essa dor na sua canela, você pode controlar. Você pode ter vontade de bater, você pode fingir, não doeu nada, tá tudo certo. Ou você pode emitir outra coisa, fazer, enfim, uma série de comportamentos que você pode ter diante desse estímulo. E isso é aprendido e isso você pode controlar. Tá? Então, muito bem. Fazer ver que o problema é o controle. O que é essa meta 2? É mostrar para essa pessoa que ele emite tantos comportamentos para não sentir um evento aversivo, um pensamento aversivo, que isso acaba fazendo com que ele tenha consequências negativas na vida dele. Então o cara não apresenta o trabalho porque ele vai ficar ansioso, ele reprova de ano, ele não sai em público porque ele tem vergonha das pessoas, daí ele não arruma namorada, mais amigos, ele acaba sendo isolado socialmente, produz mais estímulos aversivos. Então, em função dele tentar controlar essa sensação e evitar essa sensação de uma tal maneira, ele começa a ficar isolado em casa ou produzindo uma série de consequências que não é benéfica para a vida dele. Então, mostrar que esse controle está sendo o maior problema. Vai lá e sente a ansiedade, cara. Sente a ansiedade e apresenta bem o trabalho. Eu posso estar com uma sensação ruim e apresentar o trabalho? Posso. Mas a nossa aprendizagem é tão grande que não dá, que a gente não consegue. Primeira vez que eu vim aqui dar aula para vocês, eu senti uma ansiedade. Claro que eu senti, não conhecia ninguém, não sabia se eu ia gostar do curso e tal, com uma expectativa. Mas não é por isso que eu não me concentrei no que eu estava fazendo, no que eu estava falando. Vocês entenderam a diferença? Então, beleza. Diferenciar a pessoa do comportamento. Isso aqui eu acho bem legal, a meta 3, que é assim, quando a pessoa fala assim, eu sou ansiosa, ela atribui uma causa nela, que ela é errada. E aí a gente sempre substitui o é ansiosa por não. Você está ansiosa. Nessa ocasião, então a gente pode fazer outro comportamento diferente. Você está ansioso, você está sentindo isso, você não é ansiedade. Você não é nada, você sempre está algo. Você não é medrosa, você está com medo agora, você está sentindo medo agora. Mas em outra ocasião você pode não sentir.
Porque a pessoa já intitula uma coisa e aí ele tem uma série de comportamentos em função dessa titulação, né? Abandonar a luta contra as emoções e pensamentos. Exatamente parecido com a meta 1, mas vamos dizer assim agora, aplicar uma série de procedimentos que evitem fuga e esquiva de sensação. Por exemplo, meditação. O que é meditação, gente? Meditação serve, e é muito boa mesmo, porque nada mais é do que um treinamento de arte. O que é treinamento de arte? Quando a pessoa está meditando na parada, sei lá, 1 hora, ela está pensando um monte de coisa, está sentindo um monte de coisa, senão ela está morta, mas não está fazendo nada. Hã? Ou dormir. Ou dormindo. Mas como você não dorme, só fica no estado de relaxamento, você está fazendo um treinamento de estou sentindo, estou pensando, e não vou fazer nada. Estou lá. Aí, quando generaliza para uma situação ambiental, por exemplo, no trânsito, o cara xinga ele e sente um monte de coisa, mas não faz nada, porque ele já tem esse treinamento. Vocês entenderam? Ele sabe já, essa sensação não é SD para ele então tirar uma arma, dar 2 tiros na cabeça do cara só porque ele deu uma buzinadinha. Porque daí você vai ter um monte de consequência disso. Você vai preso, ou você vai pagar multa, ou você vai quebrar o nariz do cara, vai te processar. Aí é muito mais dor de cabeça do que você aguentar uma buzinadinha que daqui 5 minutos ou menos você nunca mais vai lembrar disso. Na maioria das pessoas. Vocês entenderam a diferença? Tá. E a meta 5, estabelecer um compromisso de agir. O que é esse a meta 5, estabelecer um compromisso de agir? Vocês vão estabelecer aqui na meta 5 valores com o cliente. O que ele quer da vida? Quais são os valores? Quais são as metas que ele quer da sua vida? Através dessas metas e desses valores, a gente vai conseguir planejar uma estratégia de quais comportamentos que ele tem que ter para atingir essa meta e esse valor da sua vida. E aí ele vai comportar dessa maneira, produzindo as consequências que ele planejou, independentemente do que ele sente. E aí ele acaba produzindo o quê? Emoção boa, sem ninguém saber. Entenderam o truque da ACT? Como que a gente faz geralmente essa meta 5? Tem várias vivências assim. Tem uma que eu acho legal que é assim, imagina que você está no enterro seu. Nossa, no enterro meu? Imagina que você está no enterro seu. O que você quer que as pessoas estejam falando de você? Quero que a pessoa fale que eu fui um brilhante. A pessoa fala. Geralmente a profissão, já te dá pista. Que eu sou um cara amigo, que eu fui honesto, que eu fui corajoso. Corajoso? Como assim corajoso? O que é corajoso para você? Que eu enfrentei minhas dificuldades, nananana. Ele vai falando uma série de coisas que são os valores da vida dele e os objetivos de vida. Aí você planeja e fala, então vamos fazer que isso aconteça. Né? Então esse é um jeito de tentar planejar metas, né? E valores. Tudo bem, gente? O que vocês acharam de arte? Tá. Tem um negócio chamado mindfulness. Não sei se é assim que se fala, mas é assim que se escreve. Que não tem tradução. É assim que se fala. Que não tem tradução. E eu vou só dar rapidamente o que é mindfulness para vocês. Como é que aumenta? Aqui, ó. Vamos mexer. Não pode clicar aqui. Aí, mindfulness nada mais é que um comportamento que eles falam que mindfulness é um estado. Essa palavra mindfulness não tem tradução, né, para o português correta, tradução literal. O que seria esse mindfulness? É um comportamento na qual aceitamos e temos consciência do que estamos sentindo, sem julgamento e sem ter que fazer algo com eles.
Então, quando você está no estado mindfulness, que a gente fala, é um estado de consciência dos seus sentimentos, você está prestando atenção no que você está fazendo, desculpa, no que você está sentindo, no que você está pensando. Esses pensamentos e sensações não são excedentes para nada. Então, você aceita os seus sentimentos sem julgamento é ruim ou não é. Você tem consciência de que você está sentindo aquilo, mas aquilo não é SD mais para você fazer determinado comportamento. E assim você pode planejar uma vida mais congruente com seus valores. Tudo bem, gente? O que vocês acharam de arte? Beleza? Então, por hoje é só. Estou aqui para perguntas, indagações, traumas, angústias. Pode falar. Tem uma técnica pronta para mindfulness? Olha, tem várias vivências, assim, mas pronta, não tem. Tem vivência, igual eu te falei, por exemplo, de meditação, uma técnica para tentar mindfulness. Só que assim, tudo que é técnica sem você fazer análise funcional é ruim, né? Então ficar quieto para um cara pode ser altamente aversivo, né? Você começa com outra coisa. Ou altamente reforçador. Ou altamente reforçador, Daí só faz meditação e não produz mais nada. Não, eu estou na terapia, estou progredindo. Não, cara, estou meditando, é bom. Faço isso o dia inteiro. Entendeu? Realmente, então, receitas de bolo nunca são bons, mas assim, tem um livro que chama Get Out of Your Mind Into Your Life, que só tem em inglês, que é Saia da sua mente e entre na sua vida, né? Get Out of Your Mind Into Your Life. Que aí é bem legal, só de técnica de mindfulness, de aceitação e tal. É um livro que eles fizeram pro público leigo. Então tem uma linguagem mais tranquila e tal. É bem legal esse livro, se alguém quiser eu tenho aí, eu cobro R$200 da Xerox, mas é tranquilo. Tô brincando. E, por exemplo, assim, na sua prática, sabe, clínica, o quanto funciona? 100%. Eu só trabalho, a maioria das minhas intervenções são arte, para toque. Vou fazer outra pergunta. Qual que é a maior dificuldade, na verdade, de colocar, assim, de usar a arte? A maior dificuldade é que as pessoas, assim, estão tão inseridas na cultura de que sentimento, causa de comportamento, que eles não, às vezes, não aderem, eles querem sair fora, querem ir para outros, e além disso, sempre no final ele acaba, às vezes, escorregando para tentar controlar. Então ele fala assim, Murilo, aprendi muito bem ACT. Esse final de semana eu fui numa balada, senti a ansiedade e consegui controlar. Não fiz nada, não consegui controlar, você aceitou. Mas eles, na verdade, você entendeu? Ele patina nisso. Então a maior dificuldade é fazer aceitar, na minha opinião. Um estilo que se tornou aversivo, privado e tal. Mas eu acho que a arte tem uma aplicação para todos os casos. Se você quiser, você pode fazer uma aplicação arte. Por exemplo, toque. Eu só consegui melhorar com toque, transtorno obsessivo compulsivo, usando arte. Então, por exemplo, vocês sabem o que é toque? Resumidamente, transtorno obsessivo compulsivo é assim. A obsessão é definida pelo DSM por um comportamento que você tem em alta frequência que causa problema na sua vida. Por exemplo, você pensa demais em alguma coisa, enfim. Algum comportamento que você tem em alta frequência que causa problema na sua vida. E compulsão é o que você faz para aliviar essa obsessão. Então veja, por exemplo, tem o toque de limpeza, por exemplo. Então eu relo aqui e falo, meu Deus, se tiver uma bactéria, eu pegar uma super doença, não sei o que. Aí eu fico pensando, meu Deus, acho que eu estou contaminado, isso é obsessão. Você fica pensando naquilo demais que você está contaminado e tal. Aí qual a compulsão? Você vai lavar a mão. Ufa, agora eu não tenho mais. Então você fica o dia inteiro lavando a mão. Então a compulsão é o comportamento que alivia a sua obsessão de achar que está contaminado. ACT. Você está achando que está contaminado. Não precisa fazer nada. Aceita. Você não está. Você pode achar que você é o super-homem e sair voando. Você vai sair voando? Não. Então você está achando isso. Distinguir o pensamento da pessoa. Pensa 3. Então, assim, com toque, eu acho bom. Com depressão, excelente. Você está sentindo mal, eu sei que você está sentindo, mas vai lá e se comporta assim mesmo. Ansiedade, que é o que foi mais desenvolvido, que o Reis teve síndrome do pânico. E aí ele fez um monte de técnica, tanto psicanalítica quanto comportamental, mais daquelas hards e tal, e não melhorava. Daí ele
tão desesperado que começou a ler sobre religião e tal, e quando ele entrou no budismo, que tem muita técnica de meditação, fez muito bem para ele. Isso não é. E aí ele começou a falar, nossa, mas por que comportamentalmente isso foi legal e tal? E aí ele foi estudar mais isso. Por isso que o Axe tem muita leitura de técnicas budistas, não sobre o caráter religioso por trás, de reencarnação, piriri pororó, mas assim, o que faz, né, com o pensamento. E o papel do ateio, assim, nessa técnica? É aceitar, não fazer nada, bloquear a esquiva. Entendeu? Então o cara vai querer ir embora e falar, nossa, vai estar aceitando, pode ficar aqui. Então o cara, você vai pegar e fazer um ateio, por exemplo, de síndrome do pânico. Aí o cara, de repente, no meio da praça, que você está com ele, praça pública, ele começa a sentir que vai morrer. Não sei se está sentindo, vamos sentar, como é que é essa sensação, fica com isso, não sei o que, e não faz igual todo mundo faz. Então vamos para casa, vamos para casa, vamos para casa. Se tiver sozinho, ele voltar, mas se você não, você conversar. Fica lá, bloqueia a esquiva, vão respirar, me conta o que você está sentindo, é isso, não calma, ninguém morre de sensação. Vamos ficar aqui, tarará. E aí você dá extinção para isso, né? E aí não reforça mais negativamente. Vai retirada disso. Mais perguntas? Não? Traumas, angústias? Não? Então tá bom, galera. Até semana que vem com o FAP.